Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio ao vivo do Café com a Geriatra. Hoje, a minha convidada, uma amiga querida pernambucana, que fez parte de um projeto comigo, nós fizemos uma mentoria juntas e essa mentoria rendeu um livro que chamamos aqui, do conhecimento ao negócio. Tô esperando que... Oi, Rosita! Tô esperando que vocês entrem, minha convidada entre, pra gente começar esse bate-papo. Bate-papo no horário do café, do almoço, a gente já pega um café, viu? Porque café com a geriatra sem café, mas ontem à noite com o seu Inácio não dava naquele horário tomar café, porque eu mesma perco o sono. Vamos aproveitar e divulgar, chamar nossos amigos aqui, esse aviãozinho que tem aqui embaixo. Essa interrogação que tem aqui é para quem quiser fazer pergunta e tiver vergonha de escrever aqui, pode escrever aqui essa pergunta também, tá bom? Enquanto minha convidada entra, eu vou conversando um pouquinho com vocês sobre o que foi esse projeto, né? Do conhecimento ao negócio. Nós fizemos uma mentoria com o Joel, foi a primeira formação de mentores, que na verdade a gente pensa que só pessoas se preparando para a mentoria, claro que sim, mas que abre o horizonte para a gente trabalhar com qualquer área do digital. E como vocês sabem, né, já estou com um curso, né, na Hotmart, estou com outro em fases de conclusão. Então todo esse tipo de mentoria, ele ajuda que a gente desenvolva, né, essas habilidades. Então, o meu capítulo que eu escrevi foi como... Vou abrir aqui, página 39, quem tem o livro pode acompanhar. Quem não tem, nós vamos fazer um valor hoje super interessante para quem quiser adquirir o livro na live, tá? O meu capítulo é cuidar com estratégia. Como é que a gente transforma um negócio, né, em uma atividade que a gente chama, como é que a gente transforma o cuidado em uma atividade que nós chamamos de impacto nas pessoas. Na verdade, é transformar o que a gente já faz num modelo de negócio. Então, daí foi que surgiu a história do livro. O Joel, ele tinha feito um com o pessoal do Influencer e ele teve a mesma ideia de fazer com a gente no Formação de Mentores. E foram muitos, nem todos da mentoria quiseram participar, mas quem quis participar foram diversos capítulos, que a gente tem desde o agronegócio, como diz Juliana, tudo tem um fim. Eu queria que ela contasse a história dela. Como transformar sua essência numa marca registrada. Então, é um livro que tem muita coisa. Eu ainda tô lendo os capítulos dos colegas. E a ideia que ele teve com o Influence, com os mentorados do Influence, foi justamente, também virou um livro. E esse livro também já virou um best-seller. O nosso foi lançado oficialmente, o pré-lançamento em São Paulo, dia 1º de dezembro, mas entrou nas livrarias para venda a partir do dia 12 de outubro. Aqui em Natal eu estive até na leitura e eles estão esperando receber, que eu pensei em fazer já um lançamento lá, junto com A Máquina do Tempo, que foi outro livro que eu também fiz em coautoria com o Joel e o pessoal do Clube do Livro. Então, esse livro, ele não nasceu do marketing, ele nasceu de um desejo de prática, de que a gente trouxesse para as pessoas como a gente transformou o nosso negócio através como a gente chama, da mentoria. Então, eu, médica, né? O que uma médica estaria fazendo uma mentoria com Joel J sobre formação de mentores? Quem me conhece aqui sabe que eu palestro, que eu já tenho curso, que eu dou muitas aulas. E a mentoria me ajudou muito nesse processo. Só que ela fez assim com a minha cabeça, ó. Ela
deu uma explosão de ideias que poderiam surgir a partir de tudo que a gente viu lá. Então, eu melhorei a estrutura dos meus cursos, eu melhorei a estrutura das minhas aulas, eu melhorei inclusive a estrutura do grupo que eu tenho com os pacientes, da comunidade que eu tenho na Rota Martin. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se Ju já vai entrar. Deixa eu dizer ela aqui, que eu já tô esperando. Entra, vou mandar ela entrar aqui. Entra. Tô esperando que ela aceite. Então, boa tarde a todos que estão entrando. Eu estou fazendo um breve contexto da história do livro e que nós participamos com Joel 3, 6, 9, 12, 15, 17, 34 coautores. E todas as nossas histórias foram escritas, revisadas por editores e com o aval de Joel. Que o lema dele é que não basta saber, é preciso a gente transformar o nosso conhecimento em um valor real. Boa tarde, Júlia. Tô aqui esperando Juliana entrar e tô explicando um pouquinho sobre a história do livro. Então, eu conheci a Ju no Formação de Mentores. E vocês sabem como é, né? Nordestino com nordestino, quando se encontram, e ainda mais Recife, que eu tenho história com Recife, fiz minha graduação lá, a gente logo, como diz, deu liga, né? E todos os eventos que tinham, que a gente se encontrava, a gente sempre dizia, temos que fazer uma live para falar sobre as nossas atividades. E quando surgiu a história do livro, ela prontamente disse, não, vamos fazer, e a gente inclusive quer falar de coisas além do livro. Falar um pouquinho sobre a saúde mental do empresário, que é deixada muito de lado, né? Trabalha-se muito com metas, com tudo mais, e que às vezes esse lado da saúde é um pouco negligenciado. Chegou, Ju! Vou te chamar aqui, Ju. Vamos lá. Fazia tempo que eu não fazia live. Entrar. Aí, ontem para hoje já é a segunda. Ah, tia doutora Rafaela. Muito bem, Rafinha, também chamo de Rafinha. Ju tá entrando, Juliana Toscano, que é mentora de empresários lá em São Paulo e que fez parte desse movimento de divulgar, né, de colocar, que eu digo que Joel, quem não gosta de livro... Oi, amiga! Olá, deu Eu estava aqui certo? fazendo uma breve introdução, tá dizendo? Quem anda com Joel J. Se não gostar de livro, não aguenta, não, porque tudo dele é livro, tudo dele é publicar livro. Temos o Clube do Livro. Então, eu estava falando aqui que nós nos conhecemos na primeira formação de mentores, que o Joel Exato. já tinha criado, lançou lá no Hora H, e que a gente pensa que vai aprender uma coisa fixa, só que a cabeça da gente faz assim, ó. Até Explode, porque né? o network é muito grande. Eu disse, olha, nordestino com nordestino quando se encontra, já É dá verdade. liga. Já dá É liga, né, verdade, amiga? Angela. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aí, Claro. apesar que eu já fiz uma breve, mas eu queria que você se apresentasse, Ju. Certo, claro. Um prazer estar aqui contigo, né? Nesse nosso café, que no momento é à Ó, distância. ó, Boa, boa, gostei da ontem eu fiz xícara. uma noite, não rolou café não, porque já era 8 horas, mas hoje na hora do almoço rola. É verdade. A geriatra sabe, né? Que café à noite não dá muito certo. Não, nem eu tomo. Nem eu, nem eu. Mas vamos lá. Prazer, gente, para quem é aqui da audiência de Ângela, eu sou Juliana Toscano. Eu dou treino, eu trabalho com educação, né? Educação corporativa e também trabalho com mentoria para empresários. Então, eu dou treinamentos em empresas, mas também tem essa parte. Eu empreendi toda a vida, né? Não, nunca tive negócios gigantes, mas sempre tive pequenos negócios e ajudei outras pessoas a conquistarem seus espaços. Então, hoje eu dou mentoria também para outros empreendedores, outros empresários. E o meu foco é empreender com propósito. Né? Eu acho que se alinha muito até com o que Joel fala, tanto na, né, É. na vida dele, quanto no nosso próprio livro. Ele fala um pouco sobre isso, né? E
E aí houve o convite para escrever esse livro junto com o Joel, junto com a nossa turma, né? Um convite muito bacana, um desafio. Acho que não sei se pela cabeça de Ângela passou isso, mas na minha Passou. ficou, né? Ai, meu Deus, será que é o momento? Será que eu estou preparada? Enfim, tanta A coisa se síndrome do passa. impostor fica na cabeça da gente, né? O Isso, a tempo síndrome do todo. impostor total aqui. Aí Mas a gente pensa, aí, e se não pegar essa oportunidade, né? Não, e assim, eu já tinha até tido alguns convites, mas no corre-corre que a gente acaba não fazendo. Mas é aquilo, né? O convite do Joel J, você vai negar? Tem, Mulher, ele chamou, a gente tem que ir. tem que ir, tem convite que não dá para negar, né? E aí, realmente, é perceber que é o momento, é o meu momento, era o momento, sabe? Eu acho que a gente estava pronta, sim, né? Estamos prontas e eu acho que ele fala no livro e que a gente acaba bebendo muito dessa fonte, né, Angela, por estar mais próxima, é que partilhar esse nosso conhecimento é uma responsabilidade também, acaba sendo um dever nosso. E para E mim é é um o que prazer. diz Eu muito, amo né? Que compartilhar. a gente faz, ai meu Deus, mas eu vou falar sobre o quê? Meu Deus, e quer dizer que o que você tem dentro de você não pode ajudar outra pessoa, porque se foi se questionado muito, né? Mas o que é que eu, Ângela, médica, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, o que é que eu poderia falar para outras pessoas, né? Eu estava falando para o pessoal aqui antes de você entrar, que eu já sigo ele há um bom tempo, consumo os conteúdos dele, mas mentoria mesmo foi a primeira, né, que foi a formação de mentores. Quem fez mentoria com ele é a equipe dele, e que é impressionante como a gente aprende a estruturar o nosso negócio. Né? Desde Sim, a parte do marketing, que a gente tem que estudar um pouco mais, eu digo por mim, que a minha formação não tem, o que eu sei de marketing hoje eu fui estudar, e gosto bastante dessa parte. E uma coisa que é muito presente nos eventos de Joel é o networking. é Tanto verdade. é que nós temos o grupo das pessoas que vão para o evento e quando vão para outra agência, você está indo para São Paulo, você foi para o pré-lançamento, eu já não pude ir porque era a festinha do meu filho, mas a gente sempre vai estar em contato, mesmo que as atividades sejam diferentes, mas a gente conflui para um lugar só, porque o propósito nosso é ajudar as outras pessoas, né? É verdade, é verdade. Acho que meu fone agora tava vendo se ele funcionava. Agora Mulher, acho que olha, tá eu de fone boa. de Bluetooth eu não boto mais não, para não correr o risco de ficar sem. Ontem deu certo aqui, porque eu quis, pelo YouTube não estava dando certo, eu acho que é porque eu troquei o Sim. aplicativo que espelha. E tá aqui, ó, meu microfone aqui, porque eu tenho toda a minha área em casa, porque para mim isso aqui é um hobby, sabe? Isso aqui é um hobby, então eu gosto muito dessa parte. Então, como eu vi que ontem o som ficou bom, eu fui, porque às vezes acontecia de eu estar com fone e pronto, eu tô sozinha em casa, então dá para ficar de boa. Mas às vezes eu tenho que gravar perto de outra pessoa, tem que estar de fone. Aí às vezes eu tenho medo do fone descarregar. Mas vamos lá, que a gente tem muita coisa para a gente falar, né? Vamos lá, tem bastante, né? É, eu estava explicando para eles que esse livro, as pessoas vão dizer, é marketing. Mas é uma consequência. Porque eu acho que, na verdade, a gente quer transformar experiências. Porque hoje, mentoria, as pessoas. Tem as pessoas que entendem o real conceito do que é um mentor, e tem as pessoas que acham que o mentor mistura muito com consultor, com coach, que cada um tem a sua atividade, né? Inclusive, no Brasil, a palavra coach é bem pejorativa. A gente sabe que nos Estados Unidos é bem conceituado, mas aqui, infelizmente, não é a nossa parte aqui, porque a gente realmente não é coach, mas existem esses segmentos hoje na área da educação. E a área de mentoria hoje, eu digo que mentoria, na minha vida, ela desbravou o mundo. Eu comecei com a mentoria de marca pessoal lá atrás, com Kênia, a Raíssa, que é aqui de Natal, ela fez até um evento em Recife também, que ela é da Rede Mulheres que Marcam. Depois eu fiz uma nova mentoria com ela. Depois eu fiz uma mentoria de gestão de consultório, até chegar nessa mentoria que é a formação de mentores de Joel, que veio justamente estruturar alinhar o nosso propósito de uma maneira estruturada no nosso negócio. Não sei se você entende do mesmo jeito que eu. Sim, eu até no livro eu comento que mentoria é algo que aconteceu toda a vida, né? Lá, se você vai ver, 2.000 anos atrás já tinham pessoas que eram experientes em alguma área e elas ensinavam outras a fazer aquilo que elas fazem, em geral através da prática, né? Porque o que é que diferencia um mentor de um professor?
Que o mentor pode ser professor também, ou o Isso, contrário, né? isso. Mas é porque está muito mais ligado à prática, né? E o que é que diferencia um mentor de um coaching? É porque o coaching, ele é nada mais do que um treinador, né? Infelizmente, nesse mundo de internet, que é terra Tem sem tudo, lei, né? algumas pessoas utilizaram de forma errada, como você falou, lá fora é muito, muito bem conceituado, né? Mas aqui no Brasil, o povo foi fazendo do jeito que queria e aí acabou, né, queimando o nome desse profissional, que não deveria ser feito. Mas isso é conversa para outro dia, né? É. Então, o coaching, ele vai ajudar você a desenvolver alguma habilidade. Habilidade. Geralmente é um foco. Eu tenho foco em emagrecer, então ele vai lhe ajudar a emagrecer. Né? Ele tem um foco específico em desenvolver pessoas numa determinada área. Não necessariamente ele precisa ter uma experiência, ele pode ter só conhecimento e aprendido com aquilo. O mentor, além do conhecimento, ele precisa ter a prática. Ele precisa ter conhecido aquela área, ou se ele não tem de forma própria, né? Por exemplo, eu empreendo também, mas vamos supor que eu só tivesse ajudado outras pessoas a empreenderem. Então, só esse fato já seria uma prática. Eu não li um livro, não assisti uma live e aprendi o que é empreender. Isso. Eu pratiquei isso durante a E minha tem a vida. Mesma coisa vivência, que né? A é a vivência vivência, a e a vivência. experiência. Eu acho que uma coisa também E que é muito interessante se falar, a diferença entre mentor, o professor, porque o mentor, ele pode sim ter um momento de aula, mas a mentoria, dependendo de como ela seja, o foco para que ela seja, o mentor, ele vai guiando. Ele fornece toda a parte de ensino também, mas ele vai guiando, ele vai cobrando algumas coisas, algumas tarefas, que aí a gente sim, consegue seguir, porque às vezes tem gente que precisa de um empurrãozinho para poder. A pessoa tem todo o exato. potencial, mas precisa que tenha alguém perto para impulsionar. Como É você verdade. falou, a história do livro, né? O livro, quando ele mandou aquele áudio no grupo dizendo, vamos fazer um livro, estou com a ideia da gente fazer um livro. Menina, minha cabeça ficou, né? Meu Deus, e eu vou escrever sobre o quê? No fim das contas, tudo aparece. Eu tô, eu tô, eu tô te ouvindo, tô rindo, que tá chegando um monte de notificação das pessoas me perguntando no WhatsApp cadê a live aqui no Instagram. Vocês vão ver gravado depois, que eu não vou parar a live pra É, atender. não. Só tô no Ó, celular, para então quem não está consigo aqui, falar com quem cada não um. puder assistir, eu, assim que terminar, eu edito e já jogo no YouTube. Porque fica mais Joia. melhor eles assistirem. Porque no YouTube eu vou colocar lá o link final daquela nossa proposta, né, que a gente pensou, colocar lá para quem quiser ter acesso, mas aí fica lá, porque geralmente essas pessoas conseguem entrar, não conseguem continuar, assistir e tal. Mas vamos vir, quem ainda Continuamos. quiser entrar, vamos E vir que vão depois entrando, assiste o porque começo. o legal aqui é porque existe a oportunidade de a gente trocar a ideia, né? Quem quiser fazer alguma Isso, e às vezes pergunta, surgem muitas perguntas aí. joia, joia. Mas vamos lá, a gente estava falando do. Do conceito de mentor, você como mentora Isso. de gestão, que você tem um embasamento. Como, por exemplo, você não fez uma aula de final de semana e se disse mentora, né? Não, você Exato, tem toda uma exato. vivência na experiência de empreendedorismo. Isso, exatamente. E aí eu ia comentar com você, né? Que com você eu acho que é a mesma coisa. Você tem o seu consultório e você foi se aperfeiçoando, fez uma mentoria, fez outra, além dos cursos, com certeza, que te levaram a um determinado lugar que, quer queira, quer não, acho que todo mundo, inclusive, que está no livro, ocupa uma posição de destaque, né? Dentro do seu É, cenário, dentro do seu mercado. E aí você aprendeu tudo isso e quando a gente fala de negócios, né, a gente fala muito em escala, em margem e recorrência. Né? E aí a gente sabe que o mercado da educação ele é excelente nesses três sentidos. Então, por que não, né, abrir um braço de repente dentro do seu negócio um braço educacional. para a educação? Né? Tem até uma amiga, acho que ela vai estar por aqui daqui a pouco, que ela está doida para ler o livro, ela está na Bahia, o livro vai para lá para ela. E ela tem uma retífica, que é uma indústria. Ela, poxa, por que não abrir um braço educacional? Então, as pessoas estão abrindo muitos olhos para ampliar o mercado, né? Não ficar ali só em uma frente. E É, é ótimo, eu gosto muito desse movimento, sabe? uma coisa que Joel fala muito em todas as aulas que ele fala sobre negócios ele só bota 5 anos, mas se a gente botar 10, né? O que a pessoa lá de 2019, quem era você em 2019, e para a pessoa que você é hoje em 2025, menina, ele faz assim, em cima do ano, porque 2019 para mim foi um ano da virada. Foi o Sim, ano que a situação que eu estava
estava me incomodando, eu precisava. Então, a minha pessoa em 2019, eu tenho certeza que pagaria para a minha pessoa de 2020 para Exato. eu dar o caminho. Não é que eu vou pegar na mão da pessoa e dizer, olha, vai fazer isso e isso, não. A gente vai estruturar. Por exemplo, é um salto, né? O quanto a pessoa tem que quebrando cabeça, se a pessoa pode saber o caminho que dá certo por aqui dá certo, aqui não dá. Para cada pessoa também individualmente, né? É verdade, é verdade. E eu acho que para além disso, né, existem, você falou, minha pessoa de 2021, 2020 pagaria para 2019. E sem dúvida, a de 2025, né, a de 2019 pagaria pela de 2025. Então, acho que essa vai ficando mais elevado o teu processo, né? Você vai conseguindo agregar mais à vida do outro, né? Quando você acumula conhecimento e mais do que acumular conhecimento, porque hoje a gente tem uma facilidade enorme, tem uma gama de conhecimentos muito grandes que vem até nós e a gente fica, meu Deus, o que fazer com tanta informação? Então, eu acho que o grande papel hoje do mentor é direcionar também, é saber direcionar, é saber conduzir. Porque não adianta só, por exemplo, vamos supor que eu tenho um consultório, que eu sou uma médica incrível. E aí tem os médicos que estão começando, ou que não têm tanto resultado quanto eu, e que eles querem também, né, ser médicos que têm esse resultado. Mas se eu sou uma excelente médica e eu não me capacitei o suficiente para transmitir a essas outras pessoas, né, aquilo que eu sei, de nada vai adiantar. Então, assim, não é estocar conhecimento. Primeiro é você saber no que você focar, né? Onde é que é importante colocar o meu foco para ter esse conhecimento. Né? Ótimo, eu vou focar nele. E como é que eu faço para que outras pessoas também possam ter e aprender, né, de forma mais fácil esse conhecimento? Porque um grande papel do mentor é encurtar caminho, né? Encurtar Encurtar caminho. um pouco os caminhos, né, Angela? É. E uma coisa que a gente, que está presente até no prefácio, que o Joel escreveu, é que a gente tem que levar também a escrita do livro com muita responsabilidade. Isso aqui não é só vaidade, né? Não é só vaidade, muita responsabilidade Sim, no que a verdade. gente vai escrever, porque as pessoas vão ler. As pessoas vão ler, vão traçar seus insights, vão procurar as pessoas que escreveram, que eu acredito que todos têm interesse, na verdade está surgindo até um movimento das pessoas que escreveram o livro. Teve até uma reunião ontem, mas eu não consegui participar, que foi na hora da minha live. Então, a gente tem que pensar que todo mundo tem uma coisa boa para ensinar, todo mundo tem um bom aprendizado para ensinar, e Sim. que a gente não espere o cenário perfeito para começar. Isso é uma coisa que eu já tive dentro de mim, sabe? Eu tinha muito disso. Não, eu só vou fazer o meu primeiro curso quando tiver tudo pronto, tudo gravado, tudo produzido, tudo arrumado. Aí você passa um ano nisso. É Então, verdade. você tem que trabalhar com data. Se eu quero lançar o curso para familiares que acompanham pessoas com doença de Alzheimer, numa linguagem leiga, né, eu tenho que lançar esse curso antes de setembro, porque setembro tem o Dia Internacional da Doença de Alzheimer. Então, se eu não colocar data, não vai. E o mentor ele faz muito isso. Quando ele impõe uma tarefa, ele impõe um prazo. Porque senão fica ali, ó, vira mais um curso online que a pessoa compra Isso. e que fica ali guardado, daqui a pouco perde a validade, porque a pessoa nem chegar a abrir a aula não abriu. E o Então a intuito gente tem que ter, E né, o Ju? intuito de uma mentoria, de fato, é que ela não vire um curso, né? É que Isso. haja essa interação. E a gente sempre fala também que a mentoria ela é uma via de mão dupla. Né? Por quê? Porque eu falo, né, Ângela, eu oriento Ângela. Se Ângela não faz a parte dela, não tem milagre que eu possa fazer por ela. Então, assim, também tem que ter um outro lado disposto a fazer, né? E é uma coisa que a gente frisa muito, porque não adianta, as pessoas questionam muito, né, valores, preços, essas coisas, e geralmente as pessoas dizem, se você não cumprir que a gente for orientando, se você não se engajar no movimento, não importa se vai ser com o melhor mentor, ou às vezes com a pessoa mais simples, se você não se engajar, você realmente não vai progredir. Então, a Sim, função do mentor nesse ponto é estar ali, ó, puxando, mas o mentorado tem que fazer parte dele. é verdade, é verdade.
Mas vamos lá, né? Vamos falar do nosso livro. E também uma coisa que você falou e que eu queria também tratar aqui um pouquinho. Aí você falou de empreender a questão da saúde, né? Como é importante. Sim, eu estava falando antes aqui, né, que você tinha sugerido a gente falar sobre isso, eu acho um tópico bem interessante. Acho que é comum, tá muito comum para o empresário, para o empreendedor, que você faz seu tempo. Tem a parte ótima que é a liberdade. Mas esse excesso de liberdade, né, de fazer o que eu quero quando eu quero, ele às vezes mais aprisiona do que liberta. Então a gente tem uma chave muito poderosa nas nossas mãos. E quando eu falo assim de empreender a si mesmo, né? É porque eu já passei muito por isso. Eu já tive grandes questões assim, de autoconhecimento. Eu precisava me conhecer melhor para poder dar um melhor resultado, né? Eu precisava cuidar, preciso ainda, inclusive, cuidar da minha. Eu tenho uma questão muito forte assim, com a balança. E eu fui entender há pouquíssimo tempo atrás que a obesidade ela é uma doença, né? Existe um É CID uma para ela. doença crônica, é uma doença Exato, crônica. porque envolve muita culpa, etc. E aí você acaba se jogando muito. Quem é empreendedor vai muito, volta muito para o trabalho, fica ali, e acaba que deixa de lado a saúde. Isso no meu caso, né? E aí vão ter uma série de outras pessoas que vão, vai focar muito em festa, enfim, cada um vai ter a sua virtude e o seu vício, né? Então, É, olhar para nós mesmos, acho que eu falo em empreender antes do nosso negócio, empreender a nós a mesmos. nós Eu mesmos. sou uma prova viva, assim, de que quanto mais eu olho para mim, mais eu cuido de mim, seja com leitura, né? O que é que entra na minha cabeça? O que é que eu vejo na televisão? Que pessoas Escolher, estão ao meu inclusive redor? escolher o que é que a gente vai ter acesso, né? Exato. Então, tudo isso me levou há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu estaria onde estou hoje, inclusive lançando livros, etc., assim, com resultados tão importantes, sabe, tão significativos, com um trabalho tão bem reconhecido. E esse passo, ele começou a ser dado quando eu decidi olhar para mim mesma, né, encarar tudo que me acontecia de uma forma mais, acho que mais autorresponsável, sabe? De não olhar para o mundo como, eu sou uma vítima do mundo. Mas Isso. isso tudo me acontece e eu vou crescer em cima disso e eu vou, sabe, vou florescer diante de todos os cenários que vierem. Nem sempre os dias vão ser de vitórias, mas vai ter o momento certo dela acontecer, né? Você perde uma batalha, mas ganha a guerra. É, Então, todos os dias eu estou nessa luta. é uma coisa que a gente fala assim, por exemplo, quem vê a Glória, né, vê como a gente está agora aqui, lançando um livro, tal, aquele negócio todo, não vê, às vezes não vê, meu Deus, foi do dia para a noite, mas não foi do dia para a noite, né? Eu, pelo menos, Exato. nessa minha trajetória, eu venho de 2019 para cá, saindo da caixinha, Sim, da parte de ser só médica e ser além, né? Eu entrei no processo de autoconhecimento, com psicoterapia e tudo, e eu lembro que minha psicóloga dizia que ela via muito além, e eu jamais. Eu não conseguia enxergar. Mas esse processo de autocuidado, de autoconhecimento, chegando lá no autocuidado, que tem que andar junto, eu digo que se torna libertador. Quando você investe no autoconhecimento, conhece você, para se libertar das crenças, de tudo que você tem que não lhe deixa funcionar, inclusive a questão da obesidade, o que é que está por trás disso, né? Se é dessa maneira que você compensa alguma coisa, estou falando não você, mas sim as pessoas que têm obesidade crônica. Se é o seu hábito de dormir, como é que está a saúde por um todo? Que a gente só pensa só na comida. Mas se a sim, gente for olhar para os pilares, né, da saúde, do envelhecimento saudável, tem que ter o momento da atividade física, onde eu estava falando com Beta, que cuida do pai dela, com Alzheimer, e elas que estavam fazendo muito bem a ela quando estava fazendo atividade física, aí deu uma parada, disse, mulher, mas você tem que retornar, porque você não vai aguentar. O nosso corpo é a nossa casa. Como é que a gente vai mostrar para o mundo quem a gente é se a gente nem cuida da gente? O que a gente consome de alimento, sim. o que a gente consome de coisas na internet, porque a internet você tem que passar um filtro muito bom, porque tem de tudo, principalmente na minha área de saúde, todo dia a gente tem que matar um leão, porque surge uma pessoa com movimento que não tem fundamento, enfim. Então a gente tem que ver o que a gente consome. Tem que colocar realmente atividade física.
E o sono é muito negligenciado, principalmente por muitos empresários. Por quê? Porque eles fazem do sono uma adaptação à rotina. Só Exato. dorme com o que sobra. Só que, na verdade, ele precisa dormir. Para poder aquele cérebro descansar, absorver as coisas, estar descansado para no outro dia seguir. Como é que essa pessoa gerencia seu estresse? Como é que essa pessoa lida com suas emoções? Como é que ela cuida da saúde mental, que hoje está super em alta, para todo esse engajamento não levar um burnout? Porque, segundo a querida Isa Camargo, a gente entra no burnout fazendo o que a gente gosta. Sim, Já tive um e precisei realmente parar, porque a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai acumulando coisa, e no fim das contas, a gente precisa ter o nosso tempo de respiro. E, não menos importante que as outras coisas, o nosso lado espiritual, independente da religião. Porque a gente tira aquele momento para se conectar conosco, com Deus, com o universo, com a natureza, seja a crença que a pessoa tiver, mas precisa. E são momentos. Tem até uma frase do Joel que tem acho que foi um ponto de vista que ele gravou um dia desse sobre 5 minutos, né? Sobre 5 minutos para mudar um hábito. Se você comece com 5 minutos mais cedo para dormir, comece com uma volta de 5 minutos na rua, comece com menos, se você gosta de açúcar, você vai tratar o açúcar de uma refeição. E assim você vai. Então, quando as pessoas me procuram, no meu caso, a gente tenta orientar, mas também sem julgamento, acolher essa pessoa, isso. entender porque a gente precisa que a pessoa se desperte, que o mais importante da vida dele é cuidar da saúde dele, né? Exato, exato. Em qualquer coisa, que acho que em qualquer lugar que a gente esteja, né, profissionalmente falando, esse autocuidado ele vai refletir, né? Ele vai refletir em quem a gente é. E, e a questão espiritual, para mim, é muito forte, porque, sem dúvida nenhuma, acho que nos momentos mais difíceis foi o que me sustentou, né? Assim, independente da religião, mas a ciência mostra isso, né? Esse Isso. lado espiritual, esse lado do autocuidado também, o resultado, assim, os grandes profissionais hoje, os grandes cientistas mesmo, que estudam, que têm doutorado, teses de doutorado, falam da ciência da performance humana e profissional, eles falam tudo isso, né? Do sono, como é importante, coisas que a gente trata como pequeno e negligencia. Né? Esse lado. É o óbvio que tem que ser dito. É, eu digo que Deus é tão sábio que tudo que a gente vê as explicações hoje, Deus já explicou antes. Já A gente não ouviu explicou. porque não quis. Agora sim, a ciência vem para somar, né? Então, espero que as pessoas ouçam, né, a Deus, nem que seja através da ciência, Isso, que seja um instrumento. Muitos dos capítulos do livro, quem não conseguiu ler todo, mas tiver curiosidade, eles falam de recomeço, em Sim. meio ao caos, em meio à frustração. Muitos colegas falaram sobre isso, né? Sobre ter que se reconectar consigo mesmo para dar o próximo passo e se reinventar no lado empreendedor, né? Exato, exato. E eu vi alguns que falam de superação aí. Vi também, acho que foi Gessé, algum dos capítulos que eu li até recentemente, alguém falando sobre intenção, né? De colocar intenção naquilo que você faz. Porque é ótimo a gente ter esse autocuidado, buscar sermos bons profissionais, mas nem sempre a gente coloca intenção. Vou dar um exemplo bem claro. Essa live aqui nossa, né? É óbvio que a gente quer compartilhar conhecimento, mas o compartilhar conhecimento ele traz algum tipo de retorno para a gente também, né? É uma responsabilidade nossa, é algo que a gente tem prazer em fazer, mas todo mundo quer um retorno, né? Então, se eu faço essa live, vou só bater um papo qualquer com a Ângela aqui, não tem nenhum propósito, não faz muito sentido. Então, Não, sempre que a gente está aqui, a gente vai falar do nosso livro, a gente vai falar de coisas que unam os nossos dois temas. Então, precisa ter essa intenção. O Gessé, eu lembrei que ele fala no capítulo dele de como ele chamou a atenção de JJ no meio de 100, era um grupo bem exclusivo já não era aquela multidão, mas eram 100 empresários, pessoas que tinham muito mais resultados que ele, e aí ele com a intenção, ele se programou, ele foi estratégico, ele foi intencional. E isso é muito importante, né, nesse nosso mercado, nesse nosso meio.
Você se É, destaca através da intenção que você coloca naquilo que você faz. é. E até como você falou isso, eu me lembrei da história do Hora H, né? Que quando o Joel abriu para a plateia a pergunta, e o meu marido olhou para mim e disse assim: Você já tem a pergunta pronta? Eu fiz, eu não tenho, mas eu faço ela agora. Porque a minha intenção era chamar a atenção, porque ele sabe, eu já disse, já digo, depois desse Hora H, eu perdi a vergonha na cara mesmo, escrachada que eu quero ir para o JJ Podcast, né? Aí a minha pergunta foi, eu fui falar, falei que ele tinha entrevistado uma moça naquela semana, que eu tinha escutado realmente, e que a moça tinha falado sobre se fazia sentido para ele realizar um sonho, de levar um desconhecido ao JJ Podcast. E naquele dia, Nossa, foi. É, eu plantei a semente, ele desceu do palco, porque eu disse que meus filhos escutavam o JJ Podcast. caramba. Foi, ele gravou um áudio para os meninos. Eu disse a ele, vocês já têm um áudio gravado, Eu né? nem sabia dessa, eu não sabia Não não. sabia. Depois olha aí nos meus stories, aí, no meu feed. Foi uma coisa que não foi programada, mas eu estava preparada. Se a oportunidade Sim, surgisse, aí meu marido me disse assim, pois me deu o celular, parece que eu tinha certeza que ele ia me perguntar. Aí eu levantei o braço, olha, um canto com 2.000 pessoas, mas eu estava próximo, né? A gente comprou um lugar para ficar mais estrategicamente próximo. E a sim. minha pergunta foi essa. E ele desceu do palco, me deu um abraço. Eu disse a ele que foi um abraço genuíno, não foi aquele abraço tapinha nas costas, foi um abraço genuíno. Eu morri de chorar, porque não tem como não dizer, né? Emoção. E ele mandou um recado para os meninos. Então, ali, eu plantei uma sementinha. No formação de mentores, no dia da aula presencial, um rapaz que estava atrás de mim disse assim: por que você não faz uma mentoria assim só para geriatras? Aí eu disse para ele, porque tem uma moça que falou no hora H que ela é geriatra. Eu disse, sou eu, a moça sou eu. Porque eu disse que tinha um podcast e tudo, sei o quê. Aí eu disse, olha, esse nome eu até conheço, para a mentoria que eu fiz com a minha amiga, era só para geriatras. E para você ver, tem gente que estava no dia e quando a gente se reencontrou no Formação de Mentores, me reconheceu por causa dessa fala. Né? A minha intenção realmente não foi aparecer, eu estava pronta para a oportunidade. Então, quando a oportunidade surgiu, então eu fiz uma pergunta intencional. Eu Exato. queria a oportunidade de ir para o JJ Podcast, porque eu consumo conteúdo, gosto, tenho podcast, entendeu? E daí desbravou o mundo. Mas por quê? Porque eu tive intenção. Isso. Intenção de no que eu fiz a pergunta. Então, as pessoas vão dizer, o que é que vocês querem aqui? A gente quer sim divulgar o nosso livro, divulgar o nosso trabalho, porque a gente deseja que as pessoas tenham acesso, né? Existem plataformas na internet que já estão com o livro disponível. Aqui na leitura em Natal, eles estão esperando chegar, mas já estava lá tabelado o preço tudo. E eu fiz um movimento, porque na semana do lançamento eu tive uma perda de uma amiga, e eu acabei adiando, foi tudo, deixei para janeiro mesmo. Mas eu fiz um pré-lançamento na internet e algumas pessoas adquiriram o livro com um autógrafo, né, para cada pessoa individual, porque eu conhecia Sim. as pessoas, então foram livros para Recife, foram livros para São Paulo. Então, qual é a diferença da plataforma tipo Amazon para a gente, para eu, para você, quando adquire com a gente, que a gente já tem só pouquíssimos exemplares? É porque vem com livro autografado, né? Fotografar. E é esse carinho, né? Que a gente pode, por enquanto, não é. Se Deus quiser, já está caminhando para isso, né? Ele vai ser um best-seller. Então, não é um livro que a gente vai conseguir ter acesso Isso. a todos eles para autografar. Então, tem pessoas que têm ali uma proximidade com a gente, que ou admiram o nosso trabalho, né, ou nos conhecem pessoalmente e querem ter o livro, porque você percebe que o livro ele não é só para quem é mentor, ou quer dar mentoria, ou quer receber. Pelo Não. contrário, tem muita história de vida bacana ali. É um aprendizado contínuo. Toda vez que eu abro um capítulo aqui, e você pode ler aleatoriamente, isso é bacana também. Eu Isso. saio lendo uns capítulos aleatoriamente, eu sempre aprendo alguma coisa. Seja sobre empreendedorismo, seja sobre superação, seja sobre coragem. Abriu o seu aqui. Foi abrir a tua página do nada, abrindo o seu. E o meu tá bem no meio, né? Eu percebi isso. É. Não é difícil abrir nele. Que legal. Ó, abri nele também aqui. Ó, inclusive, o capítulo de Ju, você olha até assim, meu Deus, tudo tem um fim. Claro que tudo tem um fim, porque a gente passa por ciclos na nossa vida, né, Ju? Você quer falar um pouquinho do seu capítulo? Que eu Claro. acho que chama muita atenção. A pessoa, meu Deus, tudo tem um fim.
Claro, porque se a pessoa lá de 2019, minha, não desse fim, aquela pessoa de 2019, como é que eu estaria hoje em 2025? Não é? Você quer falar um pouquinho do céu? Sim, sim. Esse Tudo Tem um Fim, ele é um título que ele fica ali com um duplo sentido, né? Ele fica com. Na verdade, quase que eu coloco um título bem. Assim, era quase. Não era isso, não, mas era quase assim. Você vai morrer. Era quase isso. Mas é porque eu vejo muito. Da pandemia, eu tive muito medo da morte, etc e tal. Isso ficou muito na minha cabeça, sabe? De olhar a vida como se fosse o último dia, né? Como se hoje pudesse ser o nosso último dia. Não uma perspectiva de que vai acabar, de que é o fim. Não, mas de que todo dia é dia da gente construir, sabe? O nosso melhor. E o livro fala muito de construção, né? O Joel, no prefácio, ele fala muito de construção. Estar em movimento. E eu trouxe ali até um acrônimozinho que eu uso, que não é nem um método, não é nada, mas é um princípio que eu uso para a minha vida, sabe? E para a minha vida, especialmente para negócios. Então, tudo tem um fim, a gente fala de objetivos, mas é realmente lembrar da vida, né? Que a vida ela tem a sua finitude e que ela é tão breve e a gente precisa aproveitar. Né? Agora, óbvio, eu fui intencional, aí a gente fala de intencionalidade. Eu fui intencional porque eu queria que fosse um título curto, eu queria que fosse um título que se destacasse, porque eu sabia que a maioria ia falar um pouco, né, dos temas que eu já sei que tem ali no livro. Então, também houve um intuito de me destacar ali, mas realmente é lembrar, sabe, que a gente precisa agir. Muitas vezes, como você já falou, a gente fica ali no campo do pensamento, eu vou começar um negócio, eu vou abrir um negócio, ou eu quero colocar um braço educacional dentro do negócio que eu já tenho. Eu quero fazer algo, eu tenho vontade de empreender, mas será que é para mim? Isso Isso, eu acontece já ia muito dizer. com as Tem que pessoas. fazer sentido para a pessoa, porque, pronto, vai muito nessa. E muito nessa história do ambiente onde você se encontra. Né? Eu já Sim, vinha com essa veia empreendedora. Quando eu entrei no Formação de Mentores e nos outros projetos, o ambiente, ele realmente, ele influencia muito. Então, você muito. está entre um ambiente que está em crescimento, você vai crescer junto, mas você tem que querer. Né? Por exemplo, não é porque todo mundo está sendo mentor, ou o que for, que eu vou ser um mentor. Quando eu entrei na formação de mentores, a minha intenção era melhorar a minha estrutura de infoprodutos. Né? E Sim, hoje eu já tenho a mentoria desenhada. Mas por quê? Porque eu sou muito abordada. Como é que você fez? O que é que você fez? Que curso você fez? É porque a mudança foi tão grande que eu disse que eu mudei até o cabelo. O meu cabelo, ele é cacheado de natureza. Isso aqui, o meu cabelo tá aqui, ó. Ele é cacheado de natureza. Ele só é grisalho, tá, minha gente? Eu não nego, não, que a gente tem que pintar, porque eu ainda não tô nessa maturidade. Mas eu tive 15 anos de escova definitiva. Meu cabelo era loiro, mechado. Uau! Eu só Era conhecia quando a eu. Nova Ângela. Não, minha filha, é até uma piada quando eu digo, eu não me vejo faz tempo, desde o tempo que meu cabelo era liso e louro. Então, nessa fase de autoconhecimento, eu não me reconhecia mais no espelho. Eu disse, eu estava fazendo uma consultoria de imagem e ela dizia, o que é que você menos gosta do meu cabelo? Não gosto do meu cabelo. Eu olhava para o cabelo, sabe, frágil, tudo. Aí eu disse, vou entrar em transição. Aproveitei a pandemia, como sou médica, eu trabalhava de touca, em todo canto. Então, eu fui deixando meu cabelo crescer. Fui deixando o cabelo crescer, aí em 2021 fiz o primeiro corte, e daí, minha filha, nunca mais. E é impressionante como as coisas mudam. Só que a pessoa pensa que foi ontem. Mas olha o que eu estou contando para você, foi lá em 2019, quando eu olhava para mim, Legal. não reconhecia, estava insatisfeita. A pessoa, pô, você é uma médica, insatisfeita na profissão. Estava, porque parece que faltava alguma coisa a mais. Aí eu me identifiquei totalmente no braço educacional. Então faz sentido para Se a mim. gente olhar nesse nosso mercado, que é um mercado de serviços, ele acaba que passa muito pela educação. Né? Eu estava conversando ontem com uma amiga, e tanto ela quanto eu falando, a gente gosta muito de médico que explica, é aquele médico que explica a sua situação e tal. Então, isso você já está dentro do mercado da educação por um Isso. outro lado, Por um né? No outro outro lado, eu já viés. faço isso. Minha consulta é super demorada porque eu tenho que explicar na linguagem da pessoa. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que precisa mudar o hábito.
Como é que eu vou dizer assim, ei, mudança de estilo de vida? Se eu não vou tentar negociar com você pequenas metas, pequenos passos, eu tenho que me comunicar. É uma coisa que eu até disse a Joel muito, que uma coisa que está aqui no meu capítulo é que a comunicação era um talento que só precisava ser lapidado. Eu conversava de boa, no consultório, uma sala com 5 pessoas, mas eu jamais, eu passei 8 meses para aceitar a primeira live. Caliano, nutricionista, sabe, 8 meses. E daí eu tentei me preparar. O que era que estava vendo comigo que eu não conseguiria me expor? Aí eu Sim. fui fazer um curso de oratória, para poder aprender a lidar com esse problema que eu conversando com você, no bastidor, era igual como tivesse aqui. Agora, eu lá em 2020, não pensaria nunca que eu estivesse fazendo aqui, que eu tivesse com um canal no YouTube, entendeu? Então, esse lado da comunicação, ele veio ser lapidado para entrar nesse braço educacional, que é uma coisa que eu já fazia, só que para pequenas pessoas. Exato, exatamente. E como é bom, né? Eu sou muito feliz trabalhando com a educação. Acho que eu sempre quis ajudar as pessoas, né? E eu não sabia muito como. A gente fica querendo inventar a roda, né? Mas o que a Precisava de gente método. faz. Você precisava do método. Exato, exato. E nada melhor do que estar com o Joel e assim, e busco realmente, não só ele, né? Eu busco sempre Caio, eu acho que se você quer maravilhoso. ser bom, você tem que estar com os melhores do mercado. Eu Tem que estar sempre com os melhores. busco muito isso, assim, sabe? Eu falei no livro, eu falo, né? Eu passei por 3 anos muito difíceis. Já que a gente está falando um pouco do livro, eu vou Uhum. falar um Eu pouquinho, quero né? mais que Passei você por três fale. anos bem difíceis, né? De ansiedade, coisas que assim a gente, pelo menos na minha ignorância mesmo, eu nem imaginava, né, o que era uma ansiedade, o que era ali um princípiozinho de depressão. E eu tive uma ansiedade muito forte. E eu nunca imaginava que fosse ficar tão vulnerável. Mas, assim, dentro dessa vulnerabilidade, a gente aprende bastante. Se a gente estiver disposto, né, a gente aprende bastante. E esses últimos 3 anos, que eu estou no finalzinho desse ciclo, né? Mas, na verdade, se somar tudo, vão dar 7 anos. É 3 anos e meio, mas eu coloquei três para arredondar. Mas são 3 anos, assim, que eu fui tomando muito coragem para muita coisa. Né? Acho que live, eu acho que eu nunca. Acho que se eu fiz uma live, eu acho. Mas foi tipo Nossa! participação. E eu nem disse assim, "Ei, vamos entrar." Aí quando você mandou, você vai mandar um link pelo WhatsApp? Aí eu disse, amiga, eu já estou ao vivo. Porque eu achei que você. Tá vendo? Olha, isso aí foi uma falha minha. Foi uma falha minha. Nada. Que é Porque eu isso? podia dizer, não, amiga, você fica ao vivo, entra que eu te chamo. Você entra na live que eu te chamo, né? Para você ver que o óbvio precisa ser dito. Às vezes a Sim, gente ó. pensa que não. Quer dizer, eu já tenho. Quantas, sei lá, lives eu já fiz, né? E hoje eu já faço até Exato. ao vivo, faço para o YouTube, gravo em estúdio, não sei o quê. Então, realmente, ó, você é uma coisa que você está saindo da zona de conforto, Sim. E eu acho que o né? meu caminho, ele foi todo inverso. É engraçado, né? Porque normalmente qual é o caminho? A pessoa vai para uma live, depois vai para um podcast, depois vai para um rádio, uma TV. O meu caminho foi o contrário. Eu acho que eu fui para a TV primeiro, depois fui para podcast, agora estou na live. Mas Já já assim, vai estar no podcast de Caio, viu? amém, amém. O convite já está Amém! feito, né? Estou Agora tem que desejando, amiga, ralar se para Deus conquistar esse quiser. espaço. No de É. Caio e no JJ. Quero ir para Mas, JJ. assim, olha, Joel, eu já disse a ele. Ele disse que quando eu tivesse 100 episódios gravados, eu iria. Eu estou gravando hoje aqui os 72. Quando eu falei que eu Eita, estava com 58, estou com 72. Mas a minha ideia, já dando um spoiler, é que a gente fizesse um momento. Eu, depois desses livros todinhos em coautoria, tá até ali a Máquina do Tempo também. Eu fiz o meu, estou com o meu com Maricota, na editora, né? E Maria é é, maravilhosa, né? Mara é maravilhosa. Aí estou com ela já na fase de diagramação, aguardando o prefácio dele, que ele vai fazer. E eu pensei e disse a ela, disse, mulher, olha, vou falar com as meninas. Se de repente não seria o momento, porque eu sei que o foco do JJ Podcast é empresários, né? Ele leva muita gente, mas ele também leva aluno. E eu poderia lançar o meu livro, e a gente falar da história dos 2 livros em coautoria, né, no JJ Podcast. Porque eu disse a ele que tá gravado, viu? Se tá gravado, você prometeu que ia conhecer meus meninos. Eu adoro. Mulher, Olha, olha, eu vou lhe Ângela, mandar se o Deus vídeo do quiser, Orangá. tu sabes que eu vou muito para São Paulo, né? Para dar treinamento, para fazer formação.
me diga a data que eu quero estar nesse podcast, viu? Eu quero estar lá Ah, mulher, com presencialmente para me certeza. prestigiar. Com certeza. Eu até conversei com as meninas lá para ver se não seria na Jota, para eu gravar, eu vou gravar com a Adriana Navarro, que vai até dar uma aula para a gente do Clube do Livro sobre o livro dele, do Não Pai, Não Amigo. E vou gravar com Isa Camargo. Já estava tudo combinado para eu gravar agora quando foi dia 8. Só que a agenda do estúdio com a agenda de Isa e a minha não estava casando. Então a gente combinou de eu com antecedência, quando eu for para São Paulo para fazer acho que vou fazer um lançamento em São Paulo do meu, aí eu Sim. vejo se eu consigo fazer a gravação lá com eles, se der tudo certo, aí eu já aviso a você, porque isso tudo com antecedência, né? Que a agenda do homem é a agenda do homem, viu? Oh, nem me fale, nem me fale. Eu, é, eu vou tentar, prometo que vou tentar. Eu estava lembrando aqui que a nossa agenda para bater também foi uma, né? Vamos, tá Foi. aqui, mas saiu esse, eu fiquei besta que saiu esse ano ainda, achei que só ia ser em Não, e tinha janeiro. que sair esse ano, mulher. Tinha que sair esse ano. Porque, assim, é porque foram esse mês de dezembro, eu digo que é o mês mais curto do ano. Você piscou, hoje é Acabou. 30, né? Esse mês eu fui para São Paulo, passei uma semana, levei meus pais, foi festa de menina em escola, foi lançamento do conhecimento ao negócio, foi o lançamento da máquina do tempo, tudo isso fora a vida normal, né? Então, realmente, esse ano foi um ano eu digo que, ontem eu mostrei a meu marido, né, um post da Missão Milionária, eu gosto muito daquele Instagram, e ele disse assim, pela primeira vez o ano vai se iniciar sem eu ter que me recomeçar, que eu vou dar continuidade aos meus projetos. Do mesmo Sim. jeito você, do mesmo jeito eu. Eu para ir para Recife é num pico, viu? Porque eu fiz minha faculdade aí, com isso, já estou devendo até me encontrar com meus amigos, e a gente depois pode fazer um movimento aí. Boa, Eu com boa, você é a boa. coisa mais fácil do mundo. E eu É isso. até, assim, eu não sei se tu sabes, Angela, mas eu dou mentoria para médicos, para pessoas da área da saúde. Quem sabe rolar uma parceria legal aí? Eu acho válido, viu? Eu Porque acho válido. é uma área que é muito carente, né, Angela? A gente, eu acho que o título do livro, do conhecimento ao negócio, ele abre até uma porta para esse lugar, né? De que nós somos todos muito bem formados na nossa área de conhecimento, naquela área de domínio. Ah, se eu sou médica, se eu sou dentista, se eu sou publicitária, se eu sou da área de direito, enfim. Se eu domino uma área específica e eu domino muito bem ela. Mas o mercado hoje ele exige que esse conhecimento ele vá muito além. Hoje a gente precisa mais do que nunca trabalhar nossas skills, né? Justamente as soft skills, trabalhar nossa comunicação, nossa oratória, que foi o que você foi buscar. Eu também já fiz muitos cursos de oratória na vida. Hoje na minha mentoria tem uma Um parte braço dela, de né, que é área voltada para a oratória. comunicação, porque o meu foco são prestadores de serviços. E hoje, por mais que no meu mercado eu não necessariamente precisasse estar no Instagram, porque meus clientes eles me indicam muito, empresa tem muito essa questão de indicação, mas eu percebi que se eu quisesse dar passos maiores, eu tinha que estar aqui. Então foi quando eu comecei esse movimento, né, de vir mais para isso da Isso. internet, de expor. E é algo que eu adoro fazer, tá? Eu acho que é só a questão da geração. Acho que a minha geração não está muito acostumada nesse formato, a esse ambiente. Mas acho que a gente tem tanta coisa também para falar, Isso. sabe? Tem tanta, perdão, mas assim, tem tanta gente falando tanta besteira na Tanta internet. besteira. E a gente se coloca num lugar de, assim, eu não sou superior a ninguém, claro que não. Cada um escuta o que quer, né? Você vê música, né? Tem Isso. todo tipo de gosto, tá tudo bem. Mas por que não eu também falar, né? Por que não nós também estarmos aqui nesse espaço para falar de empreendedorismo, de saúde mental, de envelhecer de forma saudável, tendo um Isso. negócio, né? Porque que não é fácil, tá? A gente sabe que parece ter um negócio, as pessoas romantizam muito, né? Que dá liberdade, etc. Mas Não é também bem tem a assim. questão, não é bem assim. Surgem muitos imprevistos, você tem que estar preparado, você tem que se planejar, você tem que saber se comunicar bem, seja com o teu cliente, seja com o teu liderado, com a pessoa que você lidera. Então, e tudo isso envolve autoconhecimento, autocuidado e colocar tudo isso em prática. Porque sem a prática a gente não chega em lugar nenhum. Aí, puxando o gancho para a sua mentoria, que você também atende médicos, né? Ó, surgiu o meu, que foi cuidar com Sim. estratégia. Quando eu comecei esse movimento,
Muitas pessoas vieram me perguntar o que é que eu estava querendo com isso. O que é que eu estava querendo em vir para a internet, o que era que eu estava querendo, disso, porque que, se eu não estava satisfeita com a minha profissão. E eu disse, né, que dentro de mim tinha esse desejo desse braço educacional, mas que eu não entendia. Hoje eu entendo. E hoje, depois desse tempo todo, é que algumas pessoas vieram entender toda a jornada que eu tive que vir passar, para trazer o cuidado de uma forma estratégica, que a pessoa entenda que não é só ele atender uma pessoa, passar uma receita e entregar o paciente, né? Ele tem que saber se comunicar bem, porque às vezes a pessoa não entende o que ele explica. Por isso que eu explico e eu ainda entrego por escrito o que a gente explicou. Por quê? Porque às vezes é tanta informação, principalmente numa primeira consulta, que quando a Sim, pessoa chega em dobrou a esquina, levou uma papada, ela não lembra mais não. Então foram maneiras que eu fui criando estratégicas para que o cuidado ficasse melhor. E por isso que algumas pessoas perguntam. E realmente, o meu capítulo, eu falo justamente sobre isso. Né? Como, até começa assim falando, né? Que depois de anos dedicando minha vida ao cuidado, família, paciente, até equipes de saúde, eu descobri que o conhecimento, por mais valioso que seja, não gera uma transformação se ele não for compartilhado com clareza, propósito e estratégia. Esse é o sim. primeiro parágrafo do meu capítulo. Então, é justamente sobre isso. Né? E se a gente, outro dia, depois a gente faz com mais dois coleguinhas. Né? Da Priscila não conseguiu formação, né? participar, ela não conseguiu participar para escrever o dela, né, por questões logísticas, mas porque o nosso grupo ele era bem grande, mas foram 34 coautores, né? 35 com Joel. 32, 32, eu acho. 32. Pois é. Tá vendo? Eu disse a você, ó, 1 hora aquele bate-papo, viu? Passa Passa que a gente assim, ó, nem sente, né, Angela? É verdade. nem E esse sente. livrinho aqui, viu, gente? Não é porque nós estamos participando, não, mas sabe É, aquele negócio que dá orgulho, de verdade? Eu tava comentando, eu fico babando. Mas porque é um livro bem feito, sabe? Um livro muito bem elaborado. Cada capítulo traz alguma lição. É sério, eu sou muito assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu só faço aquilo pelo que eu me apaixono. Ou seja, uma das minhas áreas que eu sou expert é vendas, né? Mas eu gosto de vender aquilo que eu acredito. Então, eu acho que esse livro aqui é aquele. Sabe aquele filhinho? Eu tô assim, ó. Não sei se é porque é o primeiro também, mas é porque ficou muito é, legal. é. Eu tô babando nele, assim. Eu leio cada capítulo que eu leio. O meu capítulo eu já li umas 3 vezes, o meu. E eu escrevi. Tu já leu esse livro também algumas vezes, o teu ou não? É só eu. Já. E no dia que eu escrevi, que eu mandei para a editora revisar, já disse, você escreveu isso? Eu disse, escrevi. E mando logo antes que eu queira corrigir de novo. Porque o meu, para Maricota, ela me deu um prazo, e ela fez 30 de setembro. Eu digo, ah, meu Deus. Aí eu fui fazendo, porque toda vez que você relê, você quer mudar, né? Toda vez que você relê, você quer mudar alguma coisa. Você quer sempre em busca do perfeccionismo. Mas, na verdade, não precisa disso, né? É preciso que as coisas sejam bem feitas, até porque a gente está fazendo com cuidado e com carinho para a pessoa que vai ler. Então, para também não fazer de qualquer jeito, mas também não precisa estar o supra-suma da escrita, né? Então, minha amiga, eu sei que tinha até muita coisa, viu? Aqui eu tinha anotado muita coisa aqui para a gente conversar, mas as pessoas vão trabalhar agora à tarde, as pessoas vão trabalhar. Eu acho que a gente poderia fazer um desfecho com um convite. É um convite às pessoas que ainda não adquiriram o livro. Se Sim. quiserem adquirir com um valor de desconto em relação ao valor que está nas plataformas, tipo Amazon ou Leitura, o que for. Por exemplo, quem quiser adquirir com Ju, com o autógrafo dela, eu vou sugerir que lhe responda no direct, né? Certo, pode ser, sim. Ele responde, manda um direct para você, ou se quando eu colocar na plataforma do YouTube, eu vou colocar um link para o seu WhatsApp, certo? Vou dizer, para o Ju Certo. esse, para o meu esse, certo? Do mesmo jeito, quem ainda não adquiriu e quer o meu com o autógrafo, responde no meu direct. Ou então, quem tem meu telefone pode Boa, mandar um WhatsApp. Mas quando boa. for para o YouTube, eu coloco lá os dois links. O Tá meu ótimo. e o seu. Né? E também, quem disser assim, não, não é meu momento, eu vou comprar no Amazon, pode comprar no Amazon. Mas eu acredito que o valor dá um pouco mais.
E eu acho que é legal. Acho que ninguém quer perder, não. Meus amigos brincam assim, quando tiver bem famosa, eu vou dizer, ó, tenho teu autógrafo. Eu morro de rir. É, eu mandei o meu. Mas é verdade, assim, com relação ao autógrafo, assim, pelo menos eu costumo fazer alguma dedicatória, né, se é alguém que eu conheço. Porque eu acho Esse que é aqui esse carinho. Acho que esse um aqui eu vou livro, colocar hoje nos Correios. é, acho que o livro ele traz isso, né? Essa conexão bacana, e eu acho muito legal esse movimento de nós voltarmos a ler com frequência. Pelo menos nesse ambiente de negócios, eu vejo que esse movimento cresce cada vez mais. No E ambiente os que tem tanto capítulos são digital. curtinhos, dá para ler um capítulo por dia, se a pessoa não for de leitura. Mas eu vou dizer É, uma coisa: a pessoa vai ler, já vai querer ir para o próximo capítulo. é verdade. É livre para ficar assim, em cabeceira. Na Livre, se você tiver um cabeceira. escritório, coloque ele É, ali no cantinho, dá sempre uma olhada. Realmente tá. Para mim tá sendo ótimo. Eu acredito que para todos também. é. Ô, Angela, No YouTube, no link que eu vou disponibilizar para o YouTube, eu vou colocar uma descrição de como é o livro. sim. Olha aí a baiana esperando aí, ó. Vou dizer ela que ela, Eu nem vi, né? desde a ousadia, que o livro dela tá chegando. Vou colocar uma descrição do livro, os temas dos capítulos, eu acho que é legal. E aí as pessoas conhecem melhor, você divulga o link com seus amigos, né? E eu também Sim, divulgo, e eu acho que chega numa maior quantidade de pessoas. Quando você falou a história do autógrafo, eu mandei o meu primeiro exemplar, eu mandei para a Kênia, que foi minha mentora lá em 2020. Eu escrevi para a minha primeira mentora. Eu mandei para a minha amiga, que foi minha mentora, hoje é minha amiga, que é mentora em São Paulo. Então, a gente tem que ser grato, né? As pessoas que nos ajudam nessa jornada, nessa exato. travessia. É verdade. E olha, vamos. Eu tô pensando aqui em várias coisas, mas eu tô pensando nesse centésimo episódio aí, viu? Vamos fazer uma coisa especial. E sendo nele ou sendo em qualquer outro, eu quero ainda ir presencialmente aí, tá? A gente hoje está ao vivo, a distância não nos permite, né, estar juntinhas, mas em breve a gente vai conversar sim. Acho que tem muita coisa assim para as pessoas da sua área especialmente. Assim, eu conheço pessoas que têm casa aqui, acho que antigamente chamava lar para idosos, mas agora acho que Sim. tem um nome mais Hoje adequado. chama hotel geriátrico, né? Na Hotel verdade, o geriátrico. nome certo é Instituição de Longa Permanência, é o nome correto, que chama IUP, né? Instituição de Longa Permanência. Mas tem lugar que chama de lar, quando é mais no sentido filantrópico, tem lugar que chama de hotel, tem lugar que chama residencial, depende do jeito que quiser. Porque Daqui da aquele proposta nome também, imagino, antigo, de né? abrigo, né? Um nome que era pejorativo, antigo, não se usa mais, né? Instituição de Longa Permanência. Então, assim, eu conheço quem tenha na instituição de longa permanência, eu conheço alguns médicos, eu conheço geriatras também. E, assim, eu acompanhei a minha avó, ela foi diagnosticada há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, ela está com 91 hoje, com Alzheimer. Depois de vários anos, assim, começou-se a ter a ideia de que ela não tem exatamente Alzheimer, porque ela progredia. Ela não estacionava, ela estava progredindo. Né? Então, era um tipo de, acho que chama demência, era um tipo de demência, mas que não era o Alzheimer. Isso, Até hoje porque todo mundo acha que toda não é tão demência é Alzheimer, né? conclusivo. Mas aqui eu não vou, Isso. não cabe aqui dar uma aulinha, mas quem quiser, Uhum. tá lá no meu YouTube. Porque existem vários tipos de demência. A gente, quando não sabe qual é o tipo, chama síndrome demencial. É porque o Alzheimer é de 60% a 70% dos casos, mas existem outros tipos também. E assim, eu acompanhava muito ela nos médicos, né? E a gente observa, assim, como é bonita, como é rica, né, a sua profissão. E como também é necessário esse entendimento, assim, se aprofundar, né, na comunicação, se aprofundar em metodologia. Eu tenho certeza que a sua mentoria ela não saiu do dia para a noite. Você foi falando e eu só estava pensando assim, ela com certeza ela construiu um método para chegar onde ela está hoje, seja no consultório, você foi criando método para que seu consultório tivesse fluxo, né, para que você tivesse atendimento, tivesse um pós-atendimento. Porque a gente não estuda isso. Não existe uma Exato, disciplina exato. na faculdade. Como gerir o seu consultório? Não existe. Rapaz, eu conheço o diretor de uma instituição de medicina que eu já disse para ele, ó, vamos fazer alguma coisa para esse povo começar a aprender na faculdade. Na faculdade, é É, claro que não vai ser 100%, porque ele não vai estar ativo no mercado. Mas pelo menos dá para ter uma noção.
eu acho que isso já passou da hora, né, É. das faculdades abrirem os olhos para isso, especialmente as de saúde e as de direito, porque são áreas onde se empreende muito, quer queira, quer não, o profissional ele geralmente é um autônomo, um profissional liberal, mas se empreende muito e não se tem um mínimo de conhecimento, né? Mas É. enfim, quem sabe aí a gente abre a nossa própria universidade, centro de formação, o campo está aberto. Eu acho que Eu assim, vou levar sonhar para não mim, custa viu? nada. O Então a gente estádio já sonha alto. ficou. Exato, insights, vamos colocando os insights aí. E, assim, a gente abre para perguntas, Angela, antes de finalizar, ou já finaliza Se e. alguém quer perguntar mais alguma coisa, porque às vezes quando vão surgindo, eu vou vendo e vou jogando já aqui, sabe? Certo, certo. Mas se alguém que está aqui ou que vai assistir depois tiver dúvida quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, tenho certeza que, Ju, me diga como é que acha você nas suas redes sociais, né? A minha é Ângela Costa Geriatra, é o Instagram, é o YouTube, é o LinkedIn, é tudo. Só o Spotify que é Café com a Geriatra. Mas os contatos são esses. E eu queria que você falasse para as pessoas que aqui não conhecem você, quais são os contatos, como elas fazem para conversar com você, para entender como é o seu trabalho. Sim, sim. O meu Instagram é Ju Toscano Empreende. Eu tenho um site, mas ele está em manutenção, então agora o foco é você falar comigo no próprio Instagram mesmo, no Ju Toscano Certo. Empreende. E lá eu sempre tô tratando, né? Falo um pouco da vida pessoal, porque não tem como, né? Acho que o Joel fala muito isso, né? Nós somos seres É. integrais. Mas a gente fala sobre trabalho, sobre empreendedorismo, sobre vendas, comunicação. Então, se você empreende ou pensa em empreender, conversa comigo, acompanha no que eu puder ajudar. Eu estou super aberta para ajudar. Muito bem, amiga. Pois muito obrigada pelo convite, que seja primeiro de muitos movimentos que vamos fazer. Sim, sim, eu que agradeço, né? Estar aqui também, por você ter convidado e a gente ter se juntado para esse movimento, né? Eu acho que vai ser o pontapé inicial para muita coisa que vem por aí, tá? Eu É já vi que, verdade. não sei se você já viu que tem uma página que é. Deixa eu me lembrar o nome da página. Eu publico depois nos stories. Mas é uma página voltada para o Conselho de Mentores. Já viu a página, Angela? Se eu não me engano, é o Conselho de Mentores. Não, não vi. Vou Vamos gerar ver. movimento por lá, viu? Daqui a pouco Vamos, a gente chega lá. vamos Mas sim. bem, obrigada, tá? E Obrigada a contem todos, comigo, né, que você deram também conta audiência comigo o que aqui. precisar. Obrigada a todos que deram uma passadinha aqui, aos que ficaram até o final. Esse vídeo vai estar já já disponível no YouTube. Eu vou mandar o link para a Ju e eu vou divulgar também no Instagram, tá bom? Um beijo e até a Beijo, próxima. até mais.